Bom, esta sessão vamos começar o mais depressa possível para tentar, não diria recuperar, mas não atrasar, até porque há pessoas que têm que apanhar transportes. Eu sentei-me aqui no meio, dá a impressão de que eu quero estar aqui no meio, mas é simplesmente porque me parece mais fácil para passar o microfone depois, para de mão em mão ou de boca em boca, mais facilmente, mas como é evidente, os digamos, protagonistas deste debate, pelo menos na secção que aqui está, são as 4 pessoas que estão à minha volta e existem os outros protagonistas. Não há nada de especial, até porque as sessões têm todas decorrido assim. Eu espero é que ainda haja a mesma vontade de debater que tem havido durante o dia todo, ainda para esta sessão a que se chamou de debate. Houve um objetivo um bocadinho de retrospectivo nas sessões anteriores, embora, se calhar por vontade que as pessoas têm de conversar sobre isto, foi resvalando um bocadinho para a perspectiva. Esta sessão era a sessão mais dedicada à perspectiva. E agora, para onde vai, não é, o ensino pós-graduado da economia? Eu tinha proposto a cada uma das pessoas que fizessem uma pequena intervenção de 10 minutos e depois iniciaríamos o debate. Eu vou apenas fazer aqui algumas apresentações, não temos aqui os nomes, nós conhecemos praticamente todos, mas enfim, pelo menos ficará para o registro filmado o nome das pessoas, já que não temos aqui os papelinhos, e portanto, começando pela minha direita, na ponta, José Reis, da Universidade de Coimbra. Eu não vou fazer mais apresentações para despachar. A Aurora Teixeira, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Margarida Chagas Lopes, do ISEG, enfim, não estando no ISEG, está investigador de sócios, e Susana Peralta, da Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa. Eu peço desculpa usar estas terminologias portuguesas, mas é para dar uma certa homogeneidade aos nomes, e é por essa razão. Não sei qual é a ordem. É preciso pegar neste microfone? É mais fácil, embora já tenha o microfone. Mas... Muito bem, muito bem. Bom, muito obrigado. Eu pouco também nas considerações que geralmente iniciam estas falas e vou direto ao assunto. Já sabem tudo o que eu diria nessas considerações de saudação e do resto. Bom, evidentemente este é um momento em que certamente se nos pede que já não sejamos analíticos nem retrospectivos, porventura que sejamos até normativos, e eu vou nesse sentido, isto é, vou dizer o que me parece que pode ser e não o que é ou o que vai ser, porque também sobre isso se podia especular. A minha ideia é muito simples. Eu gostaria do ensino de pós-graduação em que ele fosse uma escolha que permite, que possibilita escolhas. Ou seja, gostaria que ele não fosse uma escolha que se encerra nela mesma, nessa mesma escolha mesmo. Eu creio que é um bocadinho isso que nos foi sugerido, que de certa forma constitui a situação atual, quando a Ana Costa falava de consciência e semelhança, consciência e de homogeneidade, foi nestes termos que eu a ouvi. Como todos sabemos, as coisas essenciais, provavelmente, nós aprendemos-las no primeiro ano dos nossos cursos. Uma das coisas essenciais que eu aprendi no primeiro ano de Economia foi acerca da conflitualidade interna das ciências sociais. E muitos dos presentes sabem que estou a citar Adélio de Cedas Nunes, no livro que ali estudei. E esse ponto, para mim, foi tão essencial que, como virtude ou como vício, me acompanhou sempre, devo dizer. E, portanto, é disto que, de alguma forma, eu penso que nós precisamos de falar numa altura como esta. Eu não sei se já alguma vez nos detivemos e talvez fosse uma excelente análise, não é para nós neste projeto, que temos outras coisas para fazer, mas qual será o tipo ideal do pós-graduado em Economia? Será alguém que passa
a dispor de uma marca genética ou é alguém que passa a poder desenvolver aquilo que, de forma muito snob, como é que o Jorge tem dito? Eu agora digo snob relativamente a mim próprio. Eu chamaria... Sim, não era uma provocação. Não, mas eu queria citá-lo, mas agora não me lembrei daquela expressão que já usou várias vezes, a propósito de si próprio, pelo próprio. Mas diria eu gostaria, o snobismo é este, que um pós-graduado em Economia fosse alguém que pudesse desenvolver afinidades eletivas. O snobismo está em que, como todos sabem... O snobismo está no Goethe. Este é o termo do Goethe. Exatamente. Também é do Max Weber, mas para este efeito era realmente no Goethe que eu estava a pensar de forma snob. Mas eu devo dizer que estou muito, nos últimos dias, quase posso dizer nos últimos dias, nas últimas semanas, tenho andado a estudar coisas que me levaram muito para este caminho, coisas sobre as ideias económicas e a sua circulação. Eu, aliás, estou convencido que se fizéssemos um mapa das trajetórias individuais de muitas das pessoas que investigam a economia, provavelmente íamos ver que elas desenvolveram afinidades eletivas depois de uma formação que não terá constituído exatamente a adoção de um código genético, de uma marca genética. E eu acho que esta é a grande questão, afinal, toda a formação, que é nós capacitarmos para a escolha, capacitarmos para podermos depois, dotados de coisas essenciais, mas digo já, eu não defendo a ideia de que as coisas essenciais se obtenham através do conhecimento daquilo que é típico. Eu não gosto da expressão daquilo que tipicamente se chama o mainstream ou a economia ortodoxa. As questões essenciais obtêm-se, no meu entender, de outra maneira. Aliás, deixem-me dizer, eu conheço alguém que me deu muito bem, que pode, não vos vou dizer quem, porque depois podiam interpelá-lo dessa maneira, que pode ser classificado como uma daquelas pessoas que, na altura da discussão de Bolonha, foi um ingênuo. Isto é, alguém que julgava que Bolonha era uma excelente oportunidade para que nós dessemos uma formação geral e capacitante e depois, provavelmente até em modelos em que, se tivéssemos mais tempo, eu discorria por aqui, mas, Manuela, eu vou tentar, mas faz favor, trava-me também, vou tentar não divagar muito, alguém que pudesse depois regressar, inclusive com períodos, e conheço histórias individuais assim que são muito positivas, pudesse regressar a um campo onde depois resolvia como é que ia consolidar, desenvolver, e se calhar mais desenvolver, que é aprofundar a sua formação. Aliás, uma interrogação que eu aqui me faço é porque é que o ensino pós-graduado em Economia foi ganho pela ideia de aprofundamento e não pela ideia de desenvolvimento. Muitas das coisas que tivemos hoje aqui a discutir foi mostrar como a relação entre licenciaturas e mestrado e em mestrados e doutoramentos consistiu na ideia de que era preciso aprofundar até à Cosmic Macroeconomics do Jorge Santos. Porquê é que terá sido assim? Porquê é que terá sido a ideia de aprofundamento que indiscutivelmente ganhou a batalha? Portanto, o tal ingênuo, que eu não vos digo quem é, da declaração sobre Bolonha, obviamente perdeu, estava enganado, porque, enfim, eu também sei quem é que ganhou e porquê é que ganhou. Mas porquê é que terá sido assim? Mas a verdade, parece-me, enfim, para o meu uso, não é a verdade definitiva, afinal, aquela em que eu me baseio. A verdade é que me parece que, se é certo que, como vimos também hoje aqui, nós podemos mostrar que, institucionalmente, há uma grande paleta de circunstâncias individuais, disciplinares, de filiação teórica, que, na verdade, rodeiam este universo. No entanto, essa grande paleta é canalizada para um funil organizativo onde a homogeneidade predomina. Este é o meu pressuposto. E, ora, como é que isto, afinal, se esta ecologia, fui eu próprio que introduzi hoje aqui o tema
para me citar a mim próprio. Se esta ecologia existe, como é que depois nós constatamos, se estivermos a constatar bem, que há tal homogeneidade? Eu creio que é nesta dissintonia, isto é, entre o que passou a constituir o centro de institucionalização do ensino. O centro, porque foi do centro dessa institucionalização que nós estivemos a falar. É nesta dissintonia, entre esse centro e a tal ecologia, que em todo caso nós dizemos que sempre existe, é nisto que constitui, que consiste, julgo eu, o problema essencial. E talvez fosse no desatar desta dissintonia que nós pudéssemos, ou que eu gostaria, na minha tal posição perspectiva e normativa, que eu gostaria de ver a evolução do ensino da economia. Deixa-me também aqui dizer uma coisa. Eu, tal como outros, não me revejo na questão do aplicado versus teórico. Acho que é outra coisa que precisamos. Aliás, quando o Beckhaus escreve aquele texto em que diz que vivemos na era da economia aplicada, ele não está a falar de economia aplicada, ele está a falar de economia experimental. Essa é que é a questão. E, portanto, a minha questão, a dicotomia que eu aqui estabeleceria, seria experimental versus substantivo. É o pobre termo que eu arranjo para dizer o que quer dizer. Isto é, em que nós tivéssemos uma dimensão teórica forte, assente numa epistemologia que reconhecesse a diversidade, a tal conflitualidade interna, e em que o empírico fosse alcançado através de matéria substantiva sobre a nossa vida material e matéria substantiva que permitisse a interpretação. Não nos tabuleiros abstratos. Como sabemos, hoje, a ideia de economia como economia experimental dotada de leis científicas é algo que é apropriado por um dos lados. Aliás, um lado suficientemente terrorista. Eu tenho estado em França nas últimas semanas. Não era preciso lá ir para perceber isso, mas a perceber como essa questão existe num debate que é muito francês, mas provavelmente não é exclusivamente franco-francês. E, portanto, eu acho que a primeira coisa que tínhamos que arredar é o pressuposto que a economia é aquilo que dispõe, é o ramo científico que dispõe de uma metodologia universalista e de instrumentos aplicáveis a tudo. Enfim, estou a dizer uma coisa trivial e banal, estou a identificar uma questão que todos conhecemos. Eu acho que esse era o primeiro ponto que nós precisávamos para chegar, e digo isto para abreviar e termino, para chegar à idiosincrasia que eu já comprei com Pedro Ramos, e, portanto, para dizer o seguinte, e com isto termino mesmo, e termino telegraficamente. Eu adotava 3 palavras, conflitualidade, pluralismo, e vejam que só agora faço o pluralismo, sendo que essa é a matriz que tenho na cabeça, conflitualidade, pluralismo e capacitação. Ou seja, a rejeição da ideia de que há um core unitário e, sobretudo, unitarista, e que, quanto muito, para citar agora o Diogo, há alguns resquícios em que a gente também dá uma nota para cobrir a coisa, mas sabendo que eles são transitórios, porque, no fundo, a ideia... Daqui a bocado, se for ao caso, eu falo também, se vier ao debate, por exemplo, eu acho que o principal da teoria que hoje temos e da literatura que hoje temos sobre a circulação das ideias económicas parte desta dupla ideia. A ideia de que a economia é um corpo unitário e passa, por razões de dominação, do centro para a periferia. Dominação e da assimilação. E, portanto, era isto, ou seja, repito, o último termo, portanto, conflitualidade, porque a redução epistémica é um grande risco. Pluralismo, exatamente para reconstituir isso, e capacitação, exatamente para possibilitar afinidades eletivas, para eu terminar com o meu cinismo. Mas a parte final foi a paz. Desculpa essa ideia que é global e do centro para a periferia, isso é feio. Isso não é. Não se pode ser sofisticado em tudo. Não se pode ser sofisticado em tudo, Jorge. Mas vá ler a literatura e vá ver que é assim. É que eu não estou a dizer o que penso, estou a dizer o que leio. Eu estou a dizer. Mas, não era. Eu se calhar não via. Mas não era o meu caso. Agora, não era. É uma boa altura, mas depois não havia. Isso não. Vou ficar mais um bocadinho e depois vida meio. É Salomão. Não me corta no meio.
Ok, boa tarde a todos. Eu vou falar, portanto, na questão do ensino e investigação e, essencialmente, as dificuldades que eu vejo com base naquilo que é a experiência que temos passado na Faculdade de Economia de Porto. Primeiro, com a massificação do ensino e do ensino ao nível do segundo ciclo. Portanto, nós temos por ano cerca de 500 dissertações a serem defendidas e, portanto, a diversidade também que nós somos confrontados enquanto docentes, investigadores, mas também orientadores, e o trabalho de acompanhamento, e aquilo que eu entendo que no futuro é um desafio grande, porque nós temos responsabilidades para com os nossos estudantes, para com os nossos orientandos, naquilo que é o acompanhamento devido ao seu processo de formação enquanto investigadores. E nós temos aqui alguma dificuldade geracional, porque o nosso contexto enquanto crescer enquanto investigadores demorou bastante tempo. O mestrado, quando eu o fiz, era um mestrado tipo um doutoramento hoje, ou seja, tínhamos uma parte de dissertação bastante alargada no tempo e, portanto, o nosso mindset, por assim dizer, está naquele tempo, mas os nossos estudantes têm um espaço de tempo muito curto que não permite que eles tenham suficiente maturidade para chegar àquilo que a gente quer. Mas qual é a questão da investigação? E a maior parte deles ficam a olhar para nós, não porque eu entendo que os estudantes cada vez são mais talentosos. Nós temos, obviamente, uma distribuição muito assimétrica, mas nesta massificação nós temos um conjunto de estudantes muito, muito bons. Aliás, essa é a minha parte otimista do discurso, é que cada vez mais, ao contrário do que passava, pelo menos na minha geração, os estudantes são críticos, querem ir mais além, querem saber para além daquilo que nós ensinamos e que passamos as mensagens, portanto isso é uma perspectiva positiva. O meu maior receio é que institucionalmente, pessoalmente e ao nível da economia como um todo, nós somos incapazes, nós temos sido muito incapazes de facto, dar aso a esse talento e aplicação a esse talento. E desde logo, por uma questão que todos nós sofremos, já falámos aqui do aging, não é? Do envelhecimento, e as instituições, nomeadamente as universidades, têm sido incapazes, por mais variadas razões, de aproveitar o talento que vão formando e incorporando de forma gradual, e portanto nós temos aqui saltos e que vão ser cada vez mais acentuados e vão dificultar, de certa maneira, esta combinação do ensino e investigação. E, portanto, há aqui, de facto, desafios que são colocados e que, na boa verdade, eu não acho que seja nos próximos anos ou décadas que nós vamos conseguir resolver essa questão. E, portanto, isto coloca o problema, de facto, nós desperdiçarmos, e nós, enquanto economistas, somos sempre aquela coisa que vamos usar os recursos de forma eficiente, mas no caso do talento, nós não somos nada eficientes, ou seja, nós desperdiçamos o talento que vai sendo formado, e felizmente alguns desse nosso talento encontram noutros países e, portanto, o tal brain drain, e nós vamos estar a formar para outros beneficiar disso, e, portanto, Portugal e as nossas instituições, e eu falo com a Faculdade de Economia, têm sido completamente incapazes de facto, inserir e, portanto, ter diversidade, porque essa diversidade também se faz com novas pessoas, porque mais do mesmo, assim, nós não vamos ser mais criativos, portanto, nós vamos estar aqui a tentar, de facto, otimizar os nossos processos, no sentido em que nós investigamos naquela área e, portanto, vamos condicionar os nossos estudantes, mesmo em termos de orientação, aos temas que nós sabemos que em tempo útil nós conseguimos, de facto, acompanhar. E nessa vertente nós vamos estar a minar uma parte dessa criatividade que poderia ser fundamental para o avanço no estado da arte. E há aqui também a terceira implicação disto, que é a redundância no conhecimento que é gerado, quer ao nível dos mestrados, quer depois em termos de doutoramento. Porque com 500 dissertações a ser defendidas, vocês têm uma ideia de que há ali muita coisa que é mais do mesmo, que basicamente, pode, no entendimento que é fornecer ao estudante ferramentas para saber investigar e depois no doutoramento ser mais inovador, mas, na verdade, nós colocamos aqui mesmo a tónica naquilo que muitas vezes nós chamamos da fraude académica.
e das questões que muitos estudantes não estão preparados para lidar, que é esse processo de saber o que é o conhecimento novo, o que é conhecimento interpretado da sua forma e o que é conhecimento copy-paste. E, portanto, nesta visão, eu sei que é um bocadinho negativa, mas eu não sou muito romântica nestas coisas, porque eu todos os anos sou confrontada em ter 15, 20 estudantes de mestrado que têm que orientar e acompanhar e, portanto, não há institucionalmente uma estratégia ou condições que permitam a esses estudantes, de facto, aprenderem como investigar e aí passar, por exemplo, aqueles que de facto têm interesse para um doutoramento e, portanto, alimentar e fazer essa... Porque quando eu estudei no mestrado, o meu propósito era ser docente. Aliás, eu já era assistente e, portanto, eu não era escolha. Era, se eu quisesse continuar a ser assistente, eu teria que ter o mestrado e depois o doutoramento e, portanto, esse era o caminho que eu tinha que fazer. Hoje em dia, nós não conseguimos dar aos nossos estudantes nenhuma luz ao fundo do túnel, dizendo, ok, vocês vão investigar da melhor forma e abrangentemente ser um economista a corpo inteiro, mas depois vocês vão ver isso enquanto frutos, tendo, de facto, um retorno na entrada ou na vida académica ou na vida de investigação, ou mesmo em termos empresariais, aplicando aquilo que conhecemos. Eu estou num ecossistema regional. E, portanto, as empresas que nós temos, e quando a gente fala de cisão entre a vida académica e a vida empresarial, ok, as empresas querem querem alunos com mestrado, mas querem alunos com mestrado porque têm excesso de oferta. Ou seja, basicamente podem estar a luxo de chegar aos mestrados para selecionar, mas não porque essas empresas têm uma base de conhecimento ou funções que vão exigir aos estudantes ter um nível de mestrado ou outro. E, portanto, nós temos aqui um problema que é a academia está a falar do estado avançado na fronteira do conhecimento e depois nós não temos como aplicar ou como fazer esses estudantes, de facto, aplicar o saber pensar no contexto quer empresarial ou organizacional. E, portanto, esses problemas de relações universidade e empresa vão sendo colocados e vão ser cada vez mais. Nós vamos criar economistas frustrados, ou seja, pessoas que vão cada vez tendo graus mais elevados para funções que estão muito aquém daquilo que eles vão ser, eles estudaram a prática, mas depois, de facto, não vão aplicar aquilo que conheceram. E, portanto, isso vai ser uma dupla penalização para as pessoas que estão a ser formadas e, ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, vai ser uma penalização para a universidade se não conseguir resolver este problema. É isto. Obrigadíssimo. Vamos passar já aqui à minha esquerda, vou passando o microfone. Obrigada. Eu estou como aquele colega que disse há bocadinho de manhã que não sabe bem porque é que foi convidado, mas de qualquer maneira agradeço o convite. Talvez porque em termos de investigação tenha trabalhado nestes aspectos, sobretudo nos últimos tempos, mas essencialmente porque pertenço ao Grupo Economia e Sociedade, cuja coordenadora, a professora Manuela Silva, aqui está, e que está a desenvolver um trabalho de certo modo parecido, ainda numa fase inicial, mas parecido com o estudo que foi aqui apresentado hoje de manhã pelos nossos colegas, embora mais quase exclusivamente virado para as licenciaturas. Ora, muito bem, sendo breve, como me é pedido e naturalmente, aquilo que eu diria é que, por um lado, deste duplo processo de investigação e de participação no trabalho deste Grupo de Economia e Sociedade, eu tenho sido particularmente sensível e tenho estudado ultimamente, sobretudo, as questões que têm a ver com a diversidade de críticas aos sistemas atualmente, a maioria dos sistemas atualmente em vigor, no ensino básico e graduado e avançado de economia. E, de uma maneira geral, as críticas são muitíssimo diversas, nós encontramos muita literatura e também encontramos muitas experiências concretas, o que me parece mais interessante do que encontrar só literatura, experiências concretas de alteração dos currícula, de experiências pluridisciplinares e de pluriabordagem. E, portanto, não é preciso muito para se procurarem programas alternativos ao chamado mainstream, mas o que talvez surpreenda mais é a diversidade
de experiências e de iniciativas que têm havido neste momento. O que acontece é que, mesmo em escolas que tradicionalmente eram escolas conotadas pelo mainstream, sei lá, por exemplo, Oxford, é um dos exemplos, outras escolas inglesas, outras academias inglesas. Portanto, esta crítica, de certo modo, tem aspectos diferentes, como eu dizia, mas tem quase sempre em comum a abordagem à questão da falta de pluralismo, à questão da orientação ideológica afunilada de grande parte dos currículos, à abstração do liberal, como já foi dito. No entanto, eu fui também alguma daquilo que eu queria dizer aqui, foi-me chamado, despertado pela apresentação do programa deste seminário, em que se punha quase dicotomicamente umas tantas questões. Quereremos no futuro mestrados mais profissionalizantes ou mais de natureza mais teórica? Quereremos essencialmente de âmbito mais virado para o mercado de trabalho ou de âmbito mais académico, desenvolvimento, etc. Ora bem, como se dizia há pouco na primeira parte, eu não estou convencida que esta seja a melhor forma, ou uma das melhores formas de fazer a caracterização dos tipos de ensino pós-graduado em economia. Precisamente porque há muitas gavetas, há muitas formas de os caracterizar, há muitos parâmetros, a tal diversidade, e sobretudo porque os fatores institucionais e a sua influência parecem que são aqui assim decisivos e nem sempre os tomamos devidamente em conta. Queria falar um pouco sobre isso. Diria só que esta multiplicidade de possibilidades práticas mais ou menos críticas em relação ao ensino tradicional, no fundo ocupam um eixo muito grande que vai de um extremo, que são as universidades mais viradas para a concorrência internacional, para os rankings e os programas de estudos mais virados para a concorrência internacional, para os rankings das universidades de topo, etc. E um extremo oposto que é aquele que, idealisticamente, o adjetivo é meu, as Nações Unidas defendem como uma universidade entrosada com a sociedade, virada para o desenvolvimento dos grandes interesses sociais, que é o que está patente na década da educação da Unesco, por exemplo. Como se situam neste eixo? Em função de uma série de determinantes institucionais, como eu dizia, que não podemos de maneira nenhuma deixar de considerar. Os determinantes institucionais, em primeiro lugar, têm a ver, com certeza, com a existência ou ausência de uma estratégia de conhecimento no país. Estratégia essa na qual se entrosa ou deve ter cabimento e justificação um determinado conceito de ensino da economia. Que tipo de ensino se quer? Um ensino mais democrático, mais virado para a responsabilidade social do economista, por exemplo, um dia mais tarde do exercício profissional, ou um ensino mais técnico, mais vocacional, mais virado diretamente para os setores-chave da economia em determinado momento. Tanto numa perspectiva como noutra, os conhecimentos de base são fundamentais. Aquela questão que foi agora mesmo levantada pela Aurora, de que há o risco contínuo, sobretudo em Portugal, de subaproveitamento das qualificações e competências adquiridas e constituídas na universidade, é muito grande, porque muitas vezes sabemos que não interessa recrutar um doutorado ou um mestrado, mas nem sempre o tecido económico tem em condições de interiorizar aqueles conhecimentos de que ele próprio tanto precisa. O problema é que precisaria de interiorizar em termos de inovação, de endogeneizar muitos desses conhecimentos, mas não reúne condições de organização empresarial, de cultura da gestão, etc., para que isso aconteça. Ora bem, portanto, em primeiro lugar, há uma estratégia de conhecimento em Portugal, no programa do governo há, mas eu estou a dizer na prática, uma estratégia de conhecimento em Portugal da qual decorra uma inserção clara da formação também pós-graduada, da formação também em economia. Havendo uma tal estratégia, existe nas instituições de ensino superior, falas públicas, autonomia suficiente para poder levar a cabo o seu programa e o seu projeto de acordo com missão, com valores, isto são termos da acreditação, missão, valores, objetivos, etc., que eles próprios afixam e estudam em função dos conhecimentos que querem promover e entendem dever promover. Existirá uma verdadeira, não me vou deter mais sobre isto porque
já foi dito com muito mais vantagem por quem sabe, existirá uma verdadeira agência para o fomento da investigação que não se pode desligar do ensino, como a Aurora dizia há pouco, aquilo que nós tendemos a privilegiar no que ensinamos não se está desligado da investigação que fazemos, senão não teria sentido, e se fosse a fertilização cruzada das duas coisas, mas teremos uma verdadeira agência isenta, autónoma, etc. Não pronuncio mais sobre isso, vou falar da FCT, evidentemente. Teremos nós estatuto de carreira de docente, investigador, se é que carreiras existem, que estejam adequados a um modelo de universidade mais virado para a responsabilidade social, para o entrosamento social do economista, como querem as Nações Unidas e a Unesco. Teremos nós isso de facto, ou teremos uma carreira docente e de investigação que privilegia de facto e que é sobretudo avaliada por indicadores bibliométricos. Quem de Direito acabou por referir e sublinhar isso também, que são indispensáveis. Eu defendo que os indicadores bibliométricos são indispensáveis, mas são indispensáveis não em abstrato, são indispensáveis aplicados à discussão e ao saber lidar e saber resolver problemas concretos de importância socialmente reconhecida. Parece-me que isso será importante. Evidentemente que com o processo de internacionalização, que cada vez devemos defender mais, de estudantes e docentes, a acreditação internacional é indispensável. São indispensáveis os processos de equivalência. São indispensáveis os processos de equivalência. Se nós estamos a condenar essa mesma modalidade, que é indispensável, desde logo para alimentar as nossas insuficiências, para nos abrir perspectivas e para nos podermos cruzar cientificamente. Mas será este tipo de acreditação que nós precisamos? Será esta acreditação que é muito virada para os mercados de publicação, exagerar um bocado talvez, os mercados de publicação e os repertórios internacionalmente mais afins da cultura americana e britânica e mais afins do modelo de ensino muito virado para o conhecimento ainda dominante ou oficial, como diz o Michael Apple, por exemplo? Será isso? Evidentemente não podemos dizer que não precisamos destas influências institucionais. Precisamos de ser acreditados, precisamos de ser reconhecidos, precisamos de ser tecnicamente competentes, coisa que muitas vezes se julga que as propostas alternativas ao mainstream não são, e que é errado. Há muita publicação já que nos permite concluir isso. Mas, no entanto, não serão estes formatos os mais indicados para esta credibilização internacional, tanto quanto me parece, do ensino e da investigação. E queria deixar um exemplo só. Num estudo do ano passado que fiz, a minha colega Graça Leão Fernandes e eu fizeram, sobre a base de dados da acreditação da ACS do ISEG, até porque nos foi pedido para nos pronunciarmos sobre as nossas instituições, tanto quanto possível, nós chegamos à seguinte conclusão. Nos 5 anos analisados, 11, 12, 16, 17, cerca de 1/3 das publicações disponíveis na base de dados para a acreditação estavam publicadas nos jornais de topo dos repertórios de referência internacional. Portanto, aqueles que eu já referi há pouco. Esses docentes, autores desses títulos, eram maioritariamente artigos escolares e não livros no capítulo do livro, e esses autores, a análise estatística do Q² mostrou-nos que havia uma associação fortíssima entre ter publicado nesse topo e ser, para efeitos de acreditação, classificado como scholarly academic. Eu ainda não sei qual é a tradução portuguesa, mas é o topo da classificação do corpo docente e investigador para efeitos de acreditação em algumas agências de acreditação. A grande probabilidade de não ter publicado classificava os docentes como outros, que é uma categoria inferior, não ter publicado nesse segmento de topo. Ora bem, e o que é que não foi publicado nesse segmento de topo? Os 2/3 que não foram publicados no segmento de topo dos 2000 e tal textos que analisámos, diziam respeito a problemas concretos da economia portuguesa, que estavam numa fase crítica e a precisar de análise importante naquele momento, num período de crise que se estava a atravessar, eram atuais
tinham a ver, por exemplo, com alterações na política de fiscalidade, com alterações na política orçamental, com alterações na legislação laboral, há muitos professores de Direito do Trabalho no ISEG, com alterações ao nível das políticas de migração e imigração, etc, etc. Não estou a lembrar agora de todos, até porque sistematizei muito isso. Portanto, não se leia que eu sou, ou pertenço ao grupo das pessoas que dizem que não há acreditações, que não há homologações internacionais. Agora, eu gostaria de ver aí também muito mais diversidade, uma muito maior diversidade de perspectivas que contemplassem os chamados países do desenvolvimento periférico do conhecimento. O termo não é meu, estou a pôr aspas, mas, enfim, serve para explicar aquilo que eu quero dizer. E que permitissem, de facto, que outras vozes, outras opiniões, fossem audíveis, tanto mais que elas se preocupam, de uma maneira geral, com os problemas concretos das sociedades em que vivem. Se conseguir caminhar um bocadinho nesta perspectiva, no futuro da graduação dos programas, das graduações, dos mestrados e doutoramentos em economia, eu penso que será um serviço social de certa importância. Muito obrigada. Então, obrigada. Também queria agradecer o convite para estar aqui. Queria também pedir desculpa por ter chegado só à tarde, mas de manhã tive que dar um seminário no Banco de Portugal e por isso não pude mesmo vir de manhã. Então, eu queria começar, se calhar, por um bocadinho delimitar aquilo que eu tenho quando eu penso em vários termos que têm sido aqui usados, em que sentido é que eu vou usá-los, que é porque eu acho que às vezes há aqui uma série de... Há termos que as pessoas usam e nem todos estão a usar com o mesmo sentido. Por isso eu acho que, em primeiro lugar, quando eu penso na economia neoclássica, eu penso sobretudo numa abordagem que é sobretudo metodológica e que parte da teoria do valor, a teoria subjetiva do valor, não é? Por isso a teoria do valor vinda de quem? Do consumidor, enfim, o marginalismo, podemos ir por aí, que muitas vezes incorpora uma noção de equilíbrio e que pode ou não pode ser microfundada, sendo que hoje em dia claramente a tendência é para sempre ter microfundações mesmo na macroeconomia. Por isso é um bocadinho onde eu coloco aquilo que poderia ser, enfim, a maneira como eu defino em todo o caso a teoria neoclássica, sendo que obviamente estou disponível para discutir com as pessoas porque as fronteiras nem sempre são claras. Eu acho que nós devemos distinguir a teoria neoclássica daquilo que é o mainstream, porque, por exemplo, já foi aqui abordado hoje várias vezes, foi trazida à discussão a questão da economia experimental, que realmente nos últimos 20 anos explodiu completamente como algo totalmente mainstream, levou até um prémio do Banco da Suécia para a ciência económica no último ano, e que é hoje em dia, está completamente no mainstream e, no entanto, não é de maneira nenhuma neoclássica. Enfim, da parte, é um caminho bastante, eu diria, lateral. E, portanto, eu acho que o mainstream e o neoclássico não se equivalem, e isso, de alguma forma, mostra que o mainstream, se calhar, é menos monolítico do que aquilo que nós achamos, embora eu esteja disponível, e admito, e aliás concordo, que, obviamente, o mainstream é inerte e, portanto, demora muito tempo a trazer estas abordagens mais alternativas. Podem, eventualmente, vir a fazer parte do mainstream, mas, obviamente, que isso demora bastante tempo e podemos discutir se é o tempo que devia ser, se devia ser mais rápido, se não devia ser mais rápido. Por outro lado, é verdade também que nós, enquanto ciência, se a economia é, de facto, uma ciência, também não pode abarcar, quer dizer, mudanças muito, muito drásticas e a todo o tempo incorporar tudo que é ideia nova como é o do mainstream também seria mau, não é? Portanto, eu acho que é importante que o mainstream seja conservador, de alguma forma. Pronto, eu acho que isto é um bocadinho em termos de paradigma. Eu acho que o debate da diversidade, e depois eu já lá vou para onde é que nós podemos tender, acho que o debate da diversidade deve-se fazer em termos de paradigma. E aí eu diria que o neoclássico se calhar não é tão monolítico como nós pensamos, enfim, peço desculpa, que o mainstream não é tão monolítico como nós pensamos, e depois também há uma questão de para que é que nós usamos esse paradigma, não é? Ou seja, uma vez que eu tenho uma teoria que seja neoclássica, ou hoje em dia as teorias que são, ou toda a economia, que nem sempre é teórica, ou raramente é teórica, mais behavioral, mais comportamental, mais experimental, que agenda ideológica que essa economia serve. E eu acho que esse debate também é interessante. E, portanto, eu acho que aí eu vejo, em todo o caso,
não sei se vejo, na verdade. Eu vou falar da Nova, tenho aqui um colega, se calhar não vai estar de acordo comigo, mas já que também me foi pedido para vir aqui um bocadinho falar da Nova, eu acho que existe uma tendência muito grande para vender não no mau sentido, para transmitir uma ideia de que este mainstream também está ao serviço de uma concepção ideológica que é uma concepção demasiado liberal. E isso aí eu estou em total desacordo, porque há economistas extremamente mainstream, que usam as técnicas mainstream, por exemplo, do Piketty, do Emmanuel Saez, para ser com uma agenda fortemente antiliberal. E, portanto, eu acho que é importante nós distinguirmos estas duas coisas. Não é? Eu acho que há algumas escolas, e naturalmente que a Nova é um exemplo, mas não é a única, que temos muita tendência para, ao entrar no mainstream metodológico e querer, de alguma forma, convencer os alunos, não sempre de forma consciente, aliás, quase sempre de forma não consciente, de que aquilo também está ao serviço de uma agenda ideológica. E até muitas vezes dizer que aquilo tem uma neutralidade ideológica, que ainda é mais perigoso para mim. Eu prefiro então que a pessoa assuma que não, que tem uma agenda ideológica, gosto mais. Pronto, portanto, isto é um bocadinho onde eu gosto de separar as duas coisas, não é? O paradigma, depois da parte mais ideológica, ou do conteúdo, ou digamos, para que é que eu uso a teoria, não é? Porque eu acho que é completamente naif, e aí eu acho que é o pior erro de todos. Eu acho que isso era quase uma obrigação que nós tínhamos de ensinar aos alunos e às alunas. Nem sequer é na pós-graduada, eu acho que ia ser na primeira aula da licenciatura, quando eles nos entram na faculdade, dizer: atenção, os meus amigos, tudo aquilo que eu vou aqui dizer não é neutro ideologicamente, porque não pode ser, isto é uma ciência social. E esse eu acho que é o pior, acho que é de facto o grande perigo e aquilo que eu considero uma agenda quase reacionária da economia, que a mim me deixa muito perplexa e que eu acho que é perigosa. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que realmente nós precisamos de mais diversidade. Eu diria que quase mais diversidade, até do ponto de vista mais desta questão da ideologia, não é? Eu se calhar acho que é mais premente e mais urgente, e aí naturalmente que pessoas aqui não vão estar de acordo comigo, acho que é mais premente e mais urgente trazer diversidade ideológica do que propriamente diversidade de paradigma. E já estou a ter uma reação, uma careta àquilo que eu estou a dizer. Sendo que eu considero absolutamente fundamental que se ensina às pessoas que há outros paradigmas. Portanto, eu acho que deve-se falar, obviamente, de economia institucionalista, de estruturalistas e tudo isso, de marxismo. Eu acho que isso tem que haver. Agora, eu também estou de acordo com aquilo que foi dito aqui num painel anterior, que é nós não temos tempo, na licenciatura em todo o caso, para ensinar tudo às pessoas. E eu não tenho nada contra em que uma licenciatura seja especialmente neoliberal ou mainstream e outra seja especialmente mais de uma economia política mais heterodoxa. Acho que é difícil em 3 anos, e mesmo em 3 anos mais o mestrado, dar às pessoas instrumentos suficientes para não ficar tudo pela rama, não é? Portanto, eu acho que é importante que as pessoas se especializem, mas considero uma falha as pessoas chegarem ao fim da licenciatura sem saberem que há outras formas de pensar. Portanto, eu acho que se deve ensinar que essas outras formas de abordar este objeto de estudo, que é uma ciência social, que é a economia, considero isso fundamental, que as pessoas percebam que há outras formas de abordar a questão, mas que não as estudem necessariamente. Depois, relativamente à questão do estudo de Portugal e de não estudar Portugal, eu acho que isso é um bocadinho... Eu tenho uma posição um bocadinho, se calhar, mais mitigada do que as pessoas aqui presentes. Eu acho que é absolutamente fundamental estudar o caso português e a economia portuguesa e os problemas e os grandes desafios da sociedade portuguesa. Não podia estar mais de acordo, mas eu também acho que isso não pode ser feito em detrimento da qualidade científica, sob pena de nós estarmos a descobrir coisas que não são falsificáveis, enfim, que não têm validade científica, não é? Portanto, no sentido em que não têm validade científica, não é? Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, falou da política fiscal, etc. Em Portugal, da política da fiscalidade, dos impostos. Em Portugal, nós simplesmente não temos dados para estudar de maneira decente a reação das pessoas aos impostos. E não temos porque a autoridade tributária não fornece esses dados, contrariamente ao que acontece noutros países, nos Estados Unidos, nos países nórdicos,
em que há microdados de registros, enfim, das declarações de impostos das pessoas, naturalmente, anonimizados e tudo aquilo que nós quisermos, para nós podermos de facto perceber. E, portanto, é sempre muito difícil nós estarmos e a verdade é que são duas coisas, não é só que, por um lado, é óbvio que para a pessoa publicar em revistas de referência tem alguma dificuldade em fazê-lo com base nos dados que não há em Portugal. Pode-se usar os dados de inquéritos do SILC, por exemplo, e tentar fazer programas construções, mas quer dizer, nunca vamos ao detalhe e ao poder de inferência estatística que têm, por exemplo, os economistas públicos norte-americanos que têm microdados das declarações fiscais. Isso nunca... No entanto, podemos. Não, mas nesse caso podemos. Neste caso poderíamos. Os dados existem e são pagos com os nossos impostos. Porquê é que eles não vão ser dados à academia? Está bem. Quer dizer, porquê? Mas isso eu acho que é uma coisa absolutamente fundamental. Eu acho que a FCT tem a obrigação, e eu estou perfeitamente de acordo que devia, se nós temos uma agência para financiar a ciência, que essa agência também devia preocupar-se em fomentar estudos de qualidade sobre a economia e a sociedade portuguesa, não tenho nenhuma dúvida disso, porque isso é de uma certa... Enfim, é super importante, é informar o debate em Portugal, é formar a cidadania, é formar a consciência das políticas públicas, eu acho isso fundamental. Também deve, então, promover a agenda, dizer, óbvio, há dados que nós não temos e há coisas que não podemos fazer, há outras que podemos, dados estão ali, são pagos com os nossos impostos, por favor, deem-nos à comunidade académica, quer dizer, parece-me assim mais ou menos óbvio. Isso já foi feito, por exemplo, no domínio da saúde, as pessoas que trabalham com questões de economia da saúde têm os dados, têm milhões de dados sobre, por exemplo, todos os internamentos em Portugal. Isso foi feito no domínio do mercado de trabalho. Nós temos os quadros de pessoal que têm sido usados para investigação de referência internacional e que, ao mesmo tempo, permitem gerar conhecimento sobre a realidade portuguesa. Portanto, as duas coisas... Não há, até agora não há microdados disponíveis da Segurança Social para a comunidade científica. Por enquanto não há. E, por exemplo, na Segurança Social Espanhola, a pessoa vai lá online, preenche o inquérito e, passado 3 dias, tem os dados, não é? Portanto, quer dizer, há realmente um problema aí. Portanto, eu acho que, eu penso que nós devemos, naturalmente, estudar a realidade portuguesa, mas acho que não devemos cruzar os braços relativamente à possibilidade de fazermos estudos que estão na fronteira do conhecimento e que, para além disso, está aqui a Ana, por exemplo, que estuda a educação em Portugal e que hoje em dia tem os dados, os microdados do Ministério da Educação e, de facto, ela poderá, melhor do que eu dizer, o salto gigantesco qualitativo do conhecimento que se gera. E, portanto, eu acho que nós não podemos cruzar os braços e não podemos só dizer nós queremos estudar a Portugal e, portanto, vamos aqui comprometer um bocadinho a qualidade. Não, vamos é bater-nos para, naquilo que é possível, podemos fazer estudos de qualidade em Portugal. E eu acho que isso com dados portugueses, eu acho que isso é absolutamente fundamental. E acho que a FCT devia tomar partido nestas coisas. Não tenho assim grande dúvida sobre isso. Depois, finalmente, portanto, onde é que eu acho que nós vamos em termos do ensino pós-graduado? Acho que já disse o essencial. Eu acho que é fundamental introduzir diversidade. Eu penso que a diversidade ideológica é mais importante, mais premente, e a diversidade de paradigma, em todo o caso, é fundamental que as pessoas a conheçam. Portanto, é preciso ter cadeiras de História do Pensamento Económico. E não só de História do Pensamento, porque a História do Pensamento dá a ideia que estes outros paradigmas estão mortos e congelados, e não estão. Não, claro, chamemos outro nome, mas algo que dessa perspectiva não tenho nenhuma dúvida. Penso que nós temos um problema gigante, talvez não ao nível dos mestrados, mas ao nível dos doutoramentos hoje em dia, mas isso também já foi aqui referido, com a incerteza em que nós vivemos com a FCT. De facto, nós não conseguimos financiar as pessoas e isso está a provocar um brain drain gigantesco. Portanto, hoje em dia as universidades europeias estão todas, há uma grande percentagem a dar financiamento aos estudantes de doutoramento. Isso é um desafio que nós vamos ter e que é um problema, ou seja, porque nós não podemos atrair estes talentos para estudar as questões com toda a diversidade que nós pretendemos, etc., se não pudermos assegurar que as pessoas têm que pagar as contas. Eu penso que é muito importante também, eu acho que há aqui um desafio que se calhar não foi aqui muito aflorado, mas eu acho que é um desafio grande em algumas escolas, que é uma hegemonia muito grande da perspectiva mais da gestão e que está a impor à economia, que está muitas vezes a sufocar a economia e que na faculdade da minha escola é um problema.
Exatamente. E também queria deixar aqui um desafio, embora este painel que aqui esteja não é representativo desta minha questão, mas eu acho que nós temos um problema de diversidade grande, não só a nível do género, como a nível étnico, e que é um problema, por exemplo, mais uma vez, por falar da norma, peço desculpa, é a que eu conheço, as outras não admito que não sejam melhores, pois se nós formos ao conselho de catedráticos, são todos homens, não há uma mulher. E portanto, nós aqui estamos num sítio onde a reitora é uma mulher, isso é algo que eu saúdo, mas de facto é um problema que nós temos, e eu estou a falar da diversidade de género, a diversidade étnica, não existe, não é? Então, estamos sempre em plateias de pessoas brancas a falar, e portanto eu acho que isso é uma coisa verdadeiramente, eu acho que é um desafio também do ensino pós-graduado, integrar mais e permitir mais a diversidade. Não só, por isso, a diversidade não só de paradigmas e de ideologias, mas também a diversidade sociocultural, etc. Bom, eu penso agora passar para aquilo que é, no fundo, o modelo desta sessão, que é o debate. O debate também não me parece que deva passar forçosamente por perguntas e respostas às pessoas que aqui estão, porque senão não valia a pena chamar isto de debate, porque isso já o fizemos. Eu pensei que o objetivo talvez seja aqui também, não só que nós eventualmente possamos fazer perguntas às pessoas na sala, não é? Na sala, nós estamos na sala também, mas enfim, a sala geralmente é o que está do outro lado, mas também que nós próprios aqui façamos perguntas uns aos outros. Ora, isto, de facto, é um bocadinho difícil de gerir, se essa gestão for parar acima de mim, mas que eu acho que vale a pena tentar. Aqui, eu a um dado momento, poderei lançar algumas perguntas, até que são perguntas que interessam à própria equipa do projeto, e, portanto, também temos esse objetivo, mas não vou já fazê-lo, porque não só porque essas perguntas que nós tínhamos para fazer poderão até surgir espontaneamente, mas também porque outras até que podem ser mais interessantes não venham a ser muito esquecidas se for eu a colocar algumas perguntas. A minha única questão aqui, eu faço a pergunta agora a quem dirige tecnicamente aqui o processo, se no debate nós usamos aqui este microfone, se vale a pena que este microfone circule, sabendo que não há outro, ou que menos há ali aquele. Não há outra fonte de som. Esta é só o som da sala, não dá para botar o microfone em si. Pois não, quer dizer, se as pessoas fizerem perguntas ou fizerem sim, convém distribuir o microfone. Então, eu vou fazer assim, vou me levantar e vou circular com o microfone. Portanto, aqui estou eu com o microfone. E neste caso, aqui torna-se fácil, vou para a ponta. Talvez tenha que ser um bocado mais baixo. Bem, primeiro tenho que me adaptar à projeção disto, que eu estava habituado a falar mais alto para conseguir chegar a toda a gente. Eu vou tentar pegar em algumas coisas que foram ditas. De qualquer forma, como nós acabamos, o debate acabou por ser um bocadinho transversal a todo o dia, também vou recuperar algumas das coisas que ficaram pendentes. Uma delas, e que voltou a ser referida aqui, prende-se com esta ideia entre core e periferia. Ou seja, este projeto foca-se sobretudo nos mestrados de economia, mas, por exemplo, quando o professor Pedro Ramos diz que o facto de termos outros mestrados, desenvolvimento, políticas públicas, etc., é bom, porque permite que haja o mestrado de economia mainstream, não se chama assim, mas as pessoas sabem que é mainstream, e os outros, e que isso é grande pluralidade. Eu não podia discordar mais, porque nós temos que ter presente que esta diferenciação entre centro e periferia também tem uma diferenciação de poder, e de poder dentro das instituições. E quando disse há bocado, eu talvez não devesse personalizar, devia-lhe chamar a instituição X, mas quando eu digo que no ISEG há de facto 2 mestrados que têm acesso ao programa de doutoramento e os outros são vistos como uma coisa meio híbrida que anda ali para contentar um certo grupo de pessoas marginalizada no seio da instituição, há, claro, uma relação de poder subjacente. E, portanto, não estamos a falar de verdadeira pluralidade. Portanto, temos que ter isto relativamente presente e a especificidade quando falamos disto.
O segundo aspecto que também referiu, já agora eu estou a aproveitar, obviamente, para responder assim na sua segunda intervenção, a questão da autonomia. Eu estou totalmente de acordo com a questão que a principal papel no primeiro ciclo de ensino é capacitar o aluno para ter um percurso independente de aprendizagem. Mas para que isso seja feito, é pelo menos preciso que o aluno tenha ideia que os campos que existem. Ou seja, ninguém pede um mega aprofundamento de todos os campos. Isso é impossível. O que se pede é que haja uma abordagem superficial, linear, até pouco cuidado, mas, enfim, sumária de cada um dos temas. Se o aluno nunca ouviu falar de macroeconomia, sei lá, de influência do CEPAL sul-americano, ou se nunca ouviu falar da economia institucionalista, se calhar não vai procurar, não é? Ou seja, parte dessa autonomia passa por dispor o aluno de um vasto leque de possibilidades que ele depois poderá explorar. Se essas possibilidades não são elencadas, então possivelmente estamos a remeter aquilo para a sombra e só o aluno ultra interessado é que as irá desvendar. Depois, outro dos aspectos que tem sido referido aqui, e que eu ainda também não tinha abordado, tem a ver com o impacto do processo de acreditação, sobretudo o internacional, não tanto o nacional, que falamos também no anterior, sobretudo o papel da ACSB, não é, que está muito presente agora. Eu creio que o impacto não é um impacto explícito, ou seja, não é um impacto, como se costuma dizer, na letra do contrato, mas é no espírito. Ou seja, neste processo de acreditação há uma enorme ponderação para os chamados soft skills, ou seja, sobretudo a dimensão da licenciatura enquanto uma dimensão de competências orais, de software, etc., e também o envolvimento com a sociedade e leia-se das empresas. E, portanto, sempre que se tenta disputar um processo de discussão curricular ou discussão de reforma curricular, há sempre um conjunto de pessoas muito interessadas nesse debate, mas praticamente no sentido inverso ao que eu quero fazer. Ou seja, querem transformar, sobretudo a licenciatura, num compêndio deste género, que é há um padrão de conhecimento super standard, ao qual se junta um conjunto de soft skills, orais, software, etc., e depois envelopa-se e manda-se para o mercado de trabalho. E eu acho que o processo é exatamente o contrário. O que nós temos que pensar é como é que nós criamos ferramentas pedagógicas que endogenamente levem os alunos a desenvolver essas competências de orais, de socialização, etc. E não enxertar exogenamente isso através de cursos, short courses, soft skills, que é basicamente muito o espírito que está dentro deste debate da ACSB, e sempre que eu falo com pessoas que estão muito entusiasmadas com este processo. Depois, enfim, o outro ponto é para discordar, como raramente discorda o professor José Reis, a dizer que no primeiro ano de licenciatura é quando se aprende o essencial. Pois, eu, ao contrário do professor José Reis, não poderia, pelo meu primeiro ano de licenciatura, chegar a essa conclusão, porque nunca lemos a ideia de ser das nuvens, nem nunca refletimos sobre o que é isto de uma ciência social, não é? Mas afinal, a cultura é essa, não é? Acabou de se demonstrar, não parecia que temos diferença de idades. Eu creio que este é o principal problema. O que eu aprendi na minha primeira... Eu lembro que uma das primeiras aulas que tive em economia, introdução à microeconomia, foi a única vez que falei sobre salário mínimo em toda a licenciatura, foi para me dizerem que isto é relativamente simples, porque há uma curva de procura de trabalho, há uma curva de oferta de trabalho. Se fixarmos um preço mínimo acima do equilíbrio, pois então há desemprego, e é explicitamente assim. O que é que você está a tentar argumentar? E isto cria um problema, porque é obviamente uma simplificação face ao próprio trabalho empírico em torno do salário mínimo. Nunca ninguém teve o cuidado, no contexto daquela aula, nem no contexto do manual recomendado para essa aula, fazer as ressalvas, que enfim, no contexto daquele modelo faria sentido, mas há outros. Não houve esse cuidado, e também não há o cuidado de, adiante, já que ali podia ser um elemento básico, mas adiante, no fundo, desconstruir esta ideia ou tentar aduzir novos elementos. E isto cria, quer dizer, para alunos que chegam ao ensino superior com uma certa expectativa, isto, de facto, citando a expressão que usei há pouco, defrauda expectativas. E, portanto, eu não creio que mais uma vez que esteja um problema ideológico. A mim não me interessa em quem é que a pessoa que me ensina a economia institucionalista vota. Me interessa muito pouco. Embora nós saibamos que pessoas que exploram um determinado tipo de paradigma, tendo
dão assim mais simpáticas de um determinado ramo, outras mais de outro, enfim. Especialmente alguém que estuda o Real Business Cycles, eu sei mais ou menos onde é que ele vota, se estudar. Mas esse não é o ponto, não me interessa onde é que ele vota, interessa-me o que é que ele ensina. Eu acho que essa ideia os economistas se posicionam de uma total independência entre aquilo que é o seu posicionamento e o objeto que estudam, esse positivismo extremo, que é muito herdado do instrumentalismo, que é basicamente aquilo, podemos dizer, o paradigma epistemológico e metodológico que os economistas assumem por defeito, embora muitas vezes não tenham refletido sobre ele, demonstra ele próprio que há um déficit disso. Eu estive envolvido na criação de um manifesto que dizia que queríamos um ensino metodologicamente consciente. Ou seja, eu acho que é mesmo importante discutir metodologia. Porque senão, quem define o que é economia ou o que não é economia fica num campo de arbitrariedade absolutamente à mercê da flutuação, digamos assim, das estratégias de dominação à época. Finalmente, para terminar, sobre aquela questão do professor José Reis do aprofundamento versus desenvolvimento. Porque eu acho que há mesmo cada vez mais a ideia de que a economia é uma coisa. E, no fundo, há um estágio básico, que é a licenciatura, aprofunda-se depois com métodos matemáticos mais complexos no segundo ciclo e com ainda mais complexos no terceiro ciclo. E, sobretudo, há outra ideia, que a economia não é uma coisa que se sabe, é uma coisa que se testa. Não é? Eu não vou citar nomes por ser muito indelicado, mas eu lembro-me de reiterar perguntas a um professor meu durante o mestrado que me disse várias vezes: se tem tantas perguntas, porque é que não testa isso? Ou seja, não há uma teoria, a ideia não é a teoria que tem que corresponder, é simplesmente estima e vê se está certo ou errado. E isto, aliado à ideia de que cada vez mais a economia é uma técnica, não é um corpo de conhecimentos, ou seja, a economia pode ser aplicada a qualquer coisa, eu agora não quero hostilizar ninguém, mas pode ser aplicado a estudos sobre a educação, pode ser aplicado a estudos, aqueles métodos quase experimentais de economia, são disso muito reflexos, muito ligados à microeconometria, etc. São aplicados a diversos domínios, como muito para lá dos problemas típicos abordados pela economia. E esta ideia de que ser economista é dominar essas técnicas, não tanto conhecer a pluralidade ou a vastidão do conhecimento económico. Há uma última questão, eu sei que estou a consentir imenso e eu agradeço isso, mas há uma última questão que enfim, foi aflorada pela professora Susana Peralta, não queria deixar. A questão da diversidade rássica, de género. E há outra que é a social. A maior parte dos mestrados tem valores de propinas que conduzem à reprodução social. A maior parte da sociedade portuguesa não pode pagar o valor das propinas de mestrado. E quando pensamos porque é que o número de alunos estrangeiros está a aumentar no ensino pós-graduado, temos que ver que sim, é porque nos estamos a tornar mais atrativos, ótimo, mas também porque eles são muito caros para os alunos portugueses e são relativamente baratos para os estudantes do centro da Europa. E isto não é de descurar. Obrigado. Eu vou também começar por uma referência a duas ideias que foram aqui apresentadas. A primeira por José Reis, no início da intervenção dele, sobre precisamente o aprofundamento versus desenvolvimento, e depois a ideia de que nós precisamos de mais pluralismo ideológico e não epistemológico. Ou pelo menos a ideia de que os estudantes devem conhecer a existência de outras possibilidades, mas de que restrições de tempo e as exigências de um ensino de qualidade impedem que haja pluralismo desde o início. Eu queria precisamente questionar esta ideia. Eu partilho inteiramente o que o Diogo disse sobre a pluralidade ideológica. Eu estou-me nas tintas quando leio um autor em quem é que ele vota. Ou melhor, eu tenho a noção de que as coisas estão ligadas, mas o que me preocupa a mim enquanto investigador e enquanto professor de economia não é que as pessoas tenham diferentes entendimentos políticos e ideológicos sobre as coisas, que tenham diferentes valores, porque para mim isso é evidente que acontece. A minha preocupação é quando o nosso ensino tende a perpetuar uma maneira
única de ver as coisas. E isso é o que leva a esta ideia de aprofundar sucessivamente em vez de desenvolver, e é o que leva à ideia de que não temos tempo para o pluralismo, não temos tempo para a interdisciplinaridade. Eu acho que nós temos tempo para isto tudo. Eu há dias estive a olhar para o plano de curso da minha faculdade, para os programas, e fiquei inicialmente chocado, mas depois fui ver noutras escolas e acontece a mesma coisa. É que andamos sempre a dizer que não temos tempo, mas depois damos-nos ao luxo de dar micro 1 com uns tópicos. Chega-se a micro 2 e os mesmos tópicos voltam a aparecer. E os alunos são verdadeiramente injetados em teoria do consumidor, em teoria do produtor, em equilíbrio do mercado, e ninguém se lembra que também não era má ideia ensinar-lhes alguma coisa sobre economia comportamental, por exemplo. E isso não aparece lá. E, portanto, isto é que me preocupa. Também não vejo porque é que nós temos que deixar a interdisciplinaridade para mais tarde. É perfeitamente possível nós irmos nos programas das nossas disciplinas introduzindo aquilo que eu chamo os pauzinhos na engrenagem e de, para cada tema, mostrar aos alunos que há outras possibilidades, que há outras leituras. Dir-me-ão, mas isso não dá para atingirmos um grau de aprofundamento das matérias. Aqui e ali, admito que sim, mas por isso então valia a pena alargar o campo de possibilidades que nós temos ao nível do segundo e terceiro ciclo. Isso nunca acontece. Nós repetimos sistematicamente isto mais na micro do que na macro. Nós repetimos os mesmos programas na micro inicial, na introdução à micro, na micro intermédia, na micro avançada. O Jorge Santos tinha toda a razão, só nos falta a micro cósmica, porque é isso que nós temos estado a fazer. E, portanto, isto leva-me à questão de que nós precisamos mesmo de pluralismo metodológico, desde o início. E com isto eu vou à pergunta que nós colocámos. A vantagem de estar na organização é que a gente pode fazer as perguntas que não sabe responder. E, portanto, para onde é que vai o ensino da economia em Portugal, eu não sei. Sinceramente, não sei. Estava à espera e continuo à espera de sair daqui um bocadinho com mais ideias. Mas, à chegada, e depois de ouvir as coisas que eu vi hoje, eu sou muito pessimista, devo dizer. Porque a ideia que eu tenho é que continuarmos por onde estamos, o caminho que a economia, o ensino da economia vai seguir é muito mau. Porque nós vamos continuar a adiar o pluralismo epistémico para as calendas gregas. Nós não vamos chegar lá nunca. E, portanto, os nossos estudantes vão ser formados numa visão do mundo, numa perspectiva metodológica que não lhes abre perspectivas, nem sequer desperta o interesse para procurar outras alternativas. E, portanto, para onde vai o ensino da economia em Portugal? Não sei, mas, porventura, irá a continuar pelos caminhos que são previsíveis, não vai ser formado nunca. E eu ficaria muito feliz se alguém nesta sala me contrariasse. Porque eu, neste momento, começo a pensar a reforma do ensino da economia, contra todos os meus desejos, não vai vir de dentro. Vai ter que vir de fora. Ou seja, aparentemente, as FCTs, as A3Es, vão continuar a fazer tudo o que está ao seu alcance para que não seja possível reformar o ensino da economia. E pronto, e com isto eu concluo, já fui suficientemente provocador para despertar mais ainda o debate. Posso só clarificar o que é que eu queria dizer? Eu não tenho interesse em que as pessoas declarem a sua ideologia e começam. Não foi isso que eu quis dizer. Claro, eu percebo isso. A questão é que isso está a dizer que para mim é claro. Eu sei que quando eu leio um autor ou quando eu ouço um economista a falar, eu sei que ele tem um paradigma ideológico por trás. Os nossos alunos são educados, são lavados para acharem que aquilo é neutro.
E isso eu acho horrível. Não, mas eles são educados numa outra coisa que para mim é mais perigoso. É que eles sabem que os professores deles votam uns à esquerda e outros à direita. O que eles não sabem é que os professores deles têm explicações diferentes acerca dos diferentes fenómenos. Que a diferença não é uma diferença nas políticas, é uma diferença na leitura sobre os problemas. E essa é que é a questão que os nossos alunos não sabem. Os nossos alunos ficam muito perturbados quando veem os economistas a discordarem, por exemplo, num programa de televisão, e não ficam perturbados porque eles não concordam nas ideias políticas. E se eles sabem que eles têm ideias políticas diferentes, eles ficam perturbados é quando os seus professores leem, por exemplo, a grande recessão de 2007-2008 de forma completamente diferente, quando apontam causas para a recessão de forma diferente. E, portanto, numa leitura do mundo, há Friedman em que não há diferentes perspectivas, mas há boa economia e má economia. Então, o que é que eles pensam? Um dos meus professores sabe, e o outro não sabe. E é esse que é o meu problema. É que os nossos alunos possam pensar, ao nível do primeiro ciclo, do segundo ciclo e, eventualmente, do doutoramento, que uns professores sabem bastante e os outros não sabem nada. E isto tem a ver com a falta de pluralismo metodológico. Era esse o ponto que eu estava a querer indicar. Bem, a última intervenção do Vítor recorda-me só, e um breve apontamento sobre esta questão, que me parece absolutamente pertinente, um artigo do Blanchard, não é? Um artigo do Blanchard, já pós-saída do Blanchard do FMI, em que se tinha deslocado um pouco a interpretação acerca da crise 2007-2008. E, portanto, o Blanchard introduzia neste artigo, em que ele era apenas um dos autores, uma série de outros aspectos importantes, nomeadamente sobre a questão do euro, e que se prendiam com a questão das instituições europeias, não é? Mas, no entanto, o Blanchard, desculpem aqui o meu abuso, abria o artigo em torno desta ideia do consenso. Ou seja, é importante os economistas encontrarem um outro consenso. E esta é a questão um pouco que está aqui. Ou seja, parece que os economistas têm que, quando se deslocam, têm que se deslocar todos sempre no mesmo sentido, não é? E, portanto, mas isto é interessante porquê? É interessante porque, de facto, em torno da explicação de um problema, está, de alguma forma, também uma agenda para o futuro. E por isso é que esta questão do consenso, quando nós entramos aqui, então, nesta fronteira entre a explicação e a parte da política económica, é tão importante. Mas isto foi suscitado agora para esta última intervenção, mas a minha linha de orientação era outra. Eu concordo em absoluto e acho que é muito importante fazer e tornar claro estas distinções entre o que é economia neoclássica, entre o que é o mainstream, não é? Concordo em absoluto. E poderíamos alongar-nos aqui sobre isso, não é? Pronto. Agora, é de qualquer forma interessante verificar que, e isto nós verificámos no nosso trabalho, mas é também um dado, e nós falámos sobre isso de manhã, que aparece noutros estudos, que as abordagens que consideramos de ponta da economia comportamental ou da economia experimental estão relativamente, ou quase, não relativamente ao eufemismo, estão ausentes do ensino, não só em Portugal, não é? Pronto. Estão muito ausentes. E quando aparecem da forma que é mais fácil de incorporar com aquilo que é exatamente aquilo que nós definimos como as ideias de racionalidade dos agentes, a possibilidade de maximização, a possibilidade de estabelecimento de trade-offs. Portanto, quando aparecem sempre essa vertente, algo que de alguma forma é fácil de acomodar e, portanto, sem grandes oscilações face àquilo que é definido como o core, não é? Pronto. E, mais ainda, não é? Também dentro da própria economia comportamental existe diferenças substantivas, não é? Pronto, e, portanto, eu volto aqui para aquilo que me parece que é fundamental na questão do ensino e da formação, que é
esta ideia acerca do pluralismo, mas acerca também da controvérsia, da conflitualidade, não é? Ou seja, dentro da própria agenda da economia comportamental, nós temos a agenda inicial do Simon, temos temos autores atuais como o Guigaresa e temos depois o Thaler e o Kahneman, e são duas abordagens à economia comportamental completamente diferentes, não é? E, portanto, eu acho que é importante notar isso. Outro aspecto que foi aqui, e concordo completamente, eu não me vou alongar sobre isso, porque também me parece que há, de facto, aqui, sobre esta questão do que é que muda, não muda, e quais as possibilidades de mudar e para onde é que vai, há, de facto, aqui questões de poder que são muito importantes. E há questões de poder e também há questões quase da necessidade de legitimação de um percurso que os próprios fizeram. Portanto, no fundo, ou seja, quando os próprios são fazedores de algo, não é? Há a necessidade de legitimar o percurso que foram fazendo, não é? Pronto. E por isso me parece também que a mudança é tão difícil e é tão lenta, não é? Pronto. Agora, o que eu temo, e o trabalho que nós fizemos, quando mostra, como há pouco o Vítor falou, que há uma repetição, a micro-volta sempre, e outra vez equilíbrio geral, outra vez teoria do produtor, outra vez teoria do consumidor, outra vez... E, portanto, vai acrescentando, talvez, modelos mais complexos, não é? Claramente, há aqui um adiar, portanto, há aqui uma escolha do aprofundamento, e há aqui um adiar de uma série de outras questões que são sempre vistas como ou não há tempo, ou assumimos quase uma posição um bocadinho paternalista, os alunos ainda são demasiado novos ou ainda não têm as competências suficientes para abordar isto, não é? E, portanto, com isto nós vamos adiando, não é? E, portanto, quando nós fazemos o retrato da situação, nós verificamos, não. Ensina-se praticamente o mesmo em todo o lado, e da mesma forma. Isso é um outro aspecto que eu acho que é interessante. Isso foi menos focado aqui no nosso debate, que é a questão pedagógica, não é? E aí, por exemplo, a literatura sobre o caso da Austrália, sobre o Departamento de Economia Política da Universidade de Sydney e sobre os cursos de Economia Política, mostra que há diferenças do ponto de vista dos paradigmas, não é? Mas, do ponto de vista da forma de ensinar, todos nós ensinamos da mesma maneira, não é? Todas aulas muito positivas, não é? E, portanto, há também aqui um lado de inovação pedagógica que, se calhar, ainda estamos... Sobre esse, se calhar, ainda estamos mais distanciados, não é? E que apareceu aqui muito pouco no nosso debate. É só um bocadinho, não um ponto de ordem, mas que eventualmente nós também possamos ir e vir um bocadinho para os participantes no debate, e nesse aí também pedia, embora enfim, no fundo seja difícil de fazer, mas que façamos eventualmente intervenções mais curtas, porque já agora vamos ter que sair daqui às 7 horas, não tanto porque seremos expulsos, que talvez até possa acontecer, mas porque há pessoas que de facto precisam de apanhar transportes e os transportes não esperam forçosamente por eles. E, portanto, nesse sentido, vamos, e era por isso que eu queria, antes de passar, eu diria, para este lado, ou eventualmente lá mais para trás, que se houvesse aqui algumas intervenções, mais ou menos naquele sentido, e rápidas, naquele sentido de debate. Isso é rápido. Mas uma coisa que eu gostava de intervir neste momento. A primeira é muito simples e, na verdade, para ser simples, vou dirigir à Susana e peço-lhe favor de me corrigir aquilo que eu não estiver a dizer mal. Eu acho que há o risco e eu interpretei isso no que a Susana disse, de vermos que de confundir uma questão de qualidade com uma questão de diferenciação. Estou a referir-me à questão da economia portuguesa. Eu nunca vi ninguém do lado dos que propõem a diferenciação introduzir qualquer hipótese de relaxamento da qualidade. Portanto, eu acho que esta questão, se eu estiver a dizer mal, corrija-me, por favor, estou a dizer isto com toda a abertura. Quer dizer, eu acho que esta é, obviamente, uma falsa questão. Nós estamos sempre, por convicção, creio eu, não posso entender de outra maneira, a falar dos mesmos padrões de qualidade, e agora não vou discorrer quais, há uma outra coisa que me parece muito clara. Há duas formas de fazer um mapa da diversidade da economia. Uma é aquela em que usemos duas escalas diferentes. Isto é, fazemos o centro em
pequena escala, quer dizer, ocupar o espaço todo, e fazemos a periferia em grande escala, isto é, ocupar um resto. Isto não é, obviamente, diversidade, como é evidente, a propósito, tendo em conta a forma como estou a descrever a questão. A questão da diversidade é uma questão da mesma escala, e essa é indiscutivelmente uma questão de poder. Em primeiro lugar, como estou a sublinhar o que creio que foi o Diogo que disse, mas, sobretudo, é uma questão também, ou melhor, consequentemente, é uma questão de apropriação dos processos. Isso faz por poder, e a questão de Bolonha, daquela forma que eu descrevi há bocado, é obviamente, os ingênuos não tinham poder, perderam, quem tinha mais poder ganhou. Há uma outra questão, finalmente, também, que eu gostava de se tornasse, já resolvesse, que tem muito a ver com a linguagem que usamos. Eu devo dizer que não gosto nada de usar o termo ortodoxo, mas gosto ainda menos de usar o termo heterodoxo. Também não uso e também não gosto nada de usar o termo mainstream. Quando uso o neoclássico, espero estar a usá-lo bem, a dizer aquilo que ele é. Ora bem, a questão da maneira, das definições que usamos para apontar para uma pluralidade, a meu ver, põe-se, não queria ser simplista, mas pelo menos para o meu uso, para o meu governo, eu uso-a de uma forma muito simples. É saber se estamos a encarar a economia como uma expertise genérica, universalista, resultante da formalização abstrata e do uso de instrumentos genéricos que se adequam a tudo, tendencialmente a tudo, ou não. E o não, agora, não é necessário usaria um velho chavão, que é verdadíssimo, da economia como ciência social, ou então como algo que leva em conta os processos coletivos, as dimensões institucionais, tudo aquilo que sabemos. A meu ver, porque estas questões de linguagem tramam-nos muitas vezes, desculpem agora esta forma passageira de falar, porque daqui a bocado estamos, estamos a discutir o que é o mainstream, e eu estou, de resto, de acordo com o que a Susana disse. O grande poderio do chamado mainstream, usando a palavra, é que ela, obviamente, se complexificou e pluralizou ele próprio muito, mas dentro do mesmo fato. Qual fato? Esse, da metodologia universalista, assente no individualismo metodológico, aqueles chavões todos, que agora não são chavões nenhum, que já vamos ter. Eu acho que o que está em causa, portanto, e este era um ponto que eu, por isso também, para justificar o tempo que estou a gastar mais, era um ponto que me parecia importante, que é saber de que é que a gente fala quando fala de pluralismo. Falamos, evidentemente, dos pluralismos que são inerentes àquilo que é dominante nas nossas universidades, e esse, em certo sentido, vamos supor que estará alcançado, ou estará mais próximo, mas falamos do outro pluralismo, onde entram as questões radicais da distinção epistemológica. E isto parece-me, como digo, essencial, porque só na base disto, e só na medida em que defendemos isto, é que poderemos estar a fazer um mapa perfeito. E o mapa perfeito é aquilo que use a mesma escala para todo o seu campo. Quer dizer, que não transforma as ilhas em continentes e que não transforma as ilhas em ilhotas, e sabemos quais é que são umas e outras. Peço desculpa. Continuo a pedir para que sejamos relativamente breves, mas enfim, vamos tentar. O mais breve possível. Primeira coisa, quando não conseguimos fazer estudos sobre a realidade portuguesa, não quer dizer que cruzemos os braços e também quando fazemos e não fazemos nada, pronto, senão não teríamos perdido o emprego, provavelmente, com as exigências de carreira que nos são postas, não poderia ser. Depois, segundo aquilo que o José Reis acabou de dizer, de facto, que não se atribuam aos modelos e propostas alternativas ao ensino tradicional da economia menos qualidade e menos grau de exigência e de rigor. Felizmente há muitas experiências divulgadas já que mostram isso. Relativamente a uma questão à intervenção do Vítor Neves, as desculpas são, eu digo desculpas porque são um bocadinho, de maneira um bocado ligeira. Porquê que não se pode dar logo o ensino plural desde o primeiro ano? Porque os alunos ainda não têm as bases. Entenda-se aquelas bases. Exato. Porquê que não se pode dar mesmo mais tarde? Porque o mercado de trabalho não sanciona. E vamos nós formar alunos para o desemprego? Isto é uma das justificações que se ouve muitas vezes. Ouço, ainda há pouco tempo ouvi. Ora bem,
E, no entanto, o mercado de trabalho não é inerte. E, no entanto, mesmo franjas ou dimensões ou áreas mais conservadoras do mercado de trabalho escrevem hoje que querem a formação, a economia pós-graduada, virada não só para questões de expectativas racionais, para questões do benefício dos stakeholders em curto prazo, mas que querem mais formação para dimensões de longo prazo, etc. Veja-se um artigo de Denning na revista Forbes em 2013, não sei qual é o número agora de cor, 2013. Portanto, não é assim tudo tão a preto e branco como parece ser e, de facto, há muitas pseudo-justificações para não se dar, para não se mudar, para não se dinamizar e alterar a situação atual, que tem muitas possibilidades de ser desmontadas, de facto. Eu acho que devemos ir por aí também. Apenas para referir a questão da inovação pedagógica, porque eu acho que é uma via importante em que esta diversidade ou pluralidade podia originar, e, por exemplo, na Universidade do Porto foi efetuado, ainda continua, um programa que se chama Par em Par, em que docentes de diferentes áreas, em par, vão assistir às aulas respectivas e, portanto, eu fui assistir a uma aula, uma de medicina, outra do colega de ciências da educação, e dá para também partilhar práticas de apresentação que, não sendo da nossa área, podem ser de alguma forma importadas, por assim dizer, e ajudar àquilo que é o contraditório, ou seja, a forma como os docentes estão também a divulgar a sua ciência e o ensino, ajuda-nos também a perceber que as nossas práticas também são muito inertes em termos de pedagogia e, portanto, nós fomos ensinados assim e, portanto, ensinamos também da mesma forma. Olhar para outras áreas às vezes é inspirador e, obviamente, existe trabalho, mas é um trabalho bem compensado porque estamos também a agilizar o cérebro, não é? E, portanto, nesse sentido, a questão da pedagogia tem sido parente pobre destas questões. Nós falamos muito de investigação, mas depois não falamos exatamente porque todos nós, ou pelo menos, desculpem ser jornalista, quando eu comecei a dar aulas, ninguém me ensinou como é que eu daria as aulas. Simplesmente disse, dê as aulas e eu fui tentar reproduzir aquilo que eu achava que era adequado. Mas nem sempre isso é a melhor prática e, portanto, partilhar com outros colegas poderá ser também uma forma de introduzir esta diversidade, esta pluralidade, porque são áreas diferentes, e também a crítica que esses colegas nos fazem, porque eles vêm assistir e dizem aquilo que tu disseste, portanto, e isso ajuda-nos também a crescer enquanto docentes, enquanto investigadores. Eu vou responder ali à provocação sobre a qualidade da investigação sobre Portugal. Eu acho que há duas coisas diferentes. Uma coisa é, por exemplo, eu vou pegar outra vez no exemplo das políticas de impostos, porque é aquilo que eu conheço. Obviamente que eu posso pegar nos dados do ICOR, o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, que é o SILC em inglês, e fazer o melhor que eu sei fazer, e naturalmente portanto isso é obviamente de extrema qualidade. Portanto, é óbvio que eu não estou aqui a dizer que as pessoas não fazem investigação de qualidade. Agora, o detalhe do conhecimento que eu consigo gerar com base nesses dados, em que eu sei que as pessoas estão a declarar elas próprias o rendimento, que nós sabemos que isso tem todo tipo de erros de medida, as pessoas esquecem-se, ou declaram, por exemplo, o rendimento que recebem no recibo de ordenado, isso não é o meu rendimento, não é? Isso é o rendimento depois da dedução da retenção na fonte, enfim, não é isso que mede exatamente quanto é que eu ganho por ano. E, portanto, eu sei que se eu pudesse usar os dados da autoridade fiscal, da autoridade tributária, em vez de usar isso, com o mesmo conhecimento técnico, com o mesmo rigor científico, naturalmente eu não estou aqui a dizer que as pessoas se comprometem nisso, mas obviamente eu com melhores dados consigo fazer melhores coisas. E, portanto, eu acho que há uma diferenciação que é de qualidade, não no esforço e na qualidade e no rigor do que a investigadora ou o investigador coloca no trabalho que está a fazer, mas na matéria-prima que tem. Isso para mim parece-me óbvio. O problema de matéria-prima. É um problema, mas esse problema de matéria-prima é um problema que nós coletivamente podemos resolver, porque a matéria-prima para a investigação que está disponível, que eu repito, é paga com os nossos impostos e, portanto, é um bem público. Porque é que o Estado não nos dá isso? Quer dizer, isso é inaceitável. E aí, claro. O que se pode dizer é que a qualidade é que há estudos que não se podem fazer. Naturalmente, não, mas esses eu acho que devem ser feitos. Não. Esses eu acho que devem ser feitos. Eu acho é que nós não devemos, quando eu disse não devemos cruzar os braços, é obviamente que
enfim, há questões que, pela sua natureza, não há dados mesmo. Essa pessoa deve fazer com aquilo que está disponível. Agora, para aqueles que nós sabemos que os dados estão aí, fechados num server qualquer do Governo Central, e que por uma razão qualquer, incompreensível, não estão disponíveis para... Isso aí não devemos cruzar os braços. Não devemos pactuar com isso. E a FCT não devia ter uma tomada de posição pública sobre isso. Essa é a minha opinião. Obrigado. Agora vou passar para mais algumas intervenções. Eu queria que não se esquecessem também muito de questões específicas do ensino, da economia, embora evidentemente não nos estejamos afastados muito, mas também não estamos a aproximar muito da questão. Bem, a minha preocupação é precisamente esta, é que não nos afastemos da questão que foi posta, é possível ou não alterar o ensino da economia. E se essa alteração se pode dar, segunda questão, a partir da iniciação na carreira académica. Eu vou usar uma linguagem topográfica. E a primeira questão prende-se com a forma como o Vítor Neves introduziu a questão, para dar uma resposta muito simples. Do meu ponto de vista, não são os docentes que vão alterar esta situação. E não vão por uma razão muito simples. É que a tendência de quem ensina é a reprodução ao idêntico. Ou seja, aquilo que se aprendeu é aquilo que se quer transmitir. Agora, dito isto, não significa que eu tenha uma posição fatalista, que nada vai acontecer. Pelo contrário, eu acredito que vai, e dentro de muito pouco tempo, acontecer inovação no ensino da economia. Em primeiro lugar, porque haverá sempre exceções. Haverá sempre professores, alguns estão aqui, não é verdade, que sentindo o problema, a nível dos condicionamentos, vão fazer mudanças e vão introduzir questões novas. Mas vai acontecer, sobretudo, pelos estudantes. E nesta altura, ainda não foi dito aqui hoje, mas é um dado muito importante, que existem coletivos de estudantes que estão preocupados com este problema e que estão a trabalhar nessa linha. E daí sim, eu espero que venha, de facto, pressão no sentido de uma mudança. Eu disse que era telegráfico, isto foi o primeiro telegrama. Segundo telegrama é para dizer o seguinte. Não parece que seja heuristicamente fecundo que nos preocupemos muito com os paradigmas e que tentemos pôr em confronto paradigmas a que damos rótulos. Agora nem vou simplificar. E porquê? Porque eles estão todos errados. À direita, à esquerda e ao meio. E estão errados porquê? Porque trabalham sobre pressupostos que não têm suporte. Por exemplo, o suporte de que o ser humano é intrinsecamente egoísta. Não é verdade? Há muitas experiências de economia que assentam exatamente num conceito colaborativo de economia. E não podemos tomar como, por exemplo, uma economia dominante como a economia, a ciência económica. De maneira que eu penso que para podermos introduzir alguma mudança no conhecimento e no ensino, é através de fomentar o sentido crítico dos pressupostos. Ou seja, se estamos a dar, por exemplo, a lei da oferta e da procura, realmente ajudar os alunos a perceber que realmente não há lei da oferta e da procura. Não existe. Porque nós já estamos num mundo em que não há concorrência perfeita, por exemplo. Quer dizer, eu acho que me fiz explicar que é importante, fundamental, mudar o ensino da economia, é importante estar aberto à pressão que os alunos vão fazer e dar força a isso, é preciso valorizar e fomentar o aparecimento de pessoas, digamos assim, de mestres, que tenham um olhar diferente e fazer valer esse olhar.
não ter a preocupação de confrontar modelos, porque isso eu acho que é uma guerra perdida, e dar muito valor à pedagogia. Valor à pedagogia no sentido de que o ensino tem que ser feito para as pessoas, onde elas estão e a partir das ferramentas que têm. Portanto, tudo o que for dar instrumentos de crítica, diversificar fontes, etc., isso sim está a formar novos economistas que nós precisamos, e não para reproduzir o idêntico. Eu só queria, vou procurar ser telegráfico também, só queria reforçar uma outra questão. Foi dito aqui há pouco que, portanto, o ensino não pode ser, não será por dentro que será mudado. E eu concordo um bocado. Acho que, para além de atender aos ambientes institucionais de cada instituição, há que atender também ao ambiente ou à idiosincrasia nacional, digamos assim. Porquê? Porque isto é uma questão de poder. E, concretamente, eu ponho, digamos, dou um grande valor, digamos, à cidadania como fator de mudança. E também no ensino. E acho que posso ilustrar isso através de uma pergunta que vou fazer a propósito da questão que foi posta da disponibilidade de dados das finanças. Se esses dados fossem disponíveis, como é que se poderia, digamos, manter em águas turvas a questão dos milhões que passaram para offshores? Pronto, esta é a questão. Portanto, isto é uma questão de cidadania. E se a cidadania avançar, eu penso que a mudança na economia, nas mentalidades, quer dos estudantes, quer dos professores, também muda muito mais rapidamente. Obrigado. Obrigado. Há mais alguma intervenção? Eu gostava, já agora, como há bocado eu disse, que não queria colocar logo algumas questões, porque esperava que elas surgissem, entretanto elas não surgiram verdadeiramente, mas surgiram em paralelismos difusos. Eu gostaria, apesar de tudo, de deixar, não quer dizer que seja para responder, porque não se trata de fazer uma pergunta, mas, e de qualquer modo, felizmente ou infelizmente, algumas dessas questões que eu tinha previstas para o debate, digamos assim, foram surgindo noutros debates. Eu, aliás, até me queixava um bocadinho a dizer, mas depois não vamos ter nada para debater. Mas, afinal de contas, o debate também depois tem as suas regras e pega nas rédeas ou aqui no freio dos dentes e vai para onde quer. Mas, apesar de tudo, eu gostava de, nesta tentativa de resposta para onde vai o ensino da economia, pós-graduada em Portugal, no fundo dizer, ou que ficássemos aqui com algumas perguntas e eventualmente que alguém desse algumas opiniões, não é? Porque no fundo aqui trata-se de opiniões. A primeira questão que eu tinha lançado logo desde o início, aliás, quando tinha feito a minha introdução à minha parte, que era, eu fiz um mestrado e um doutoramento, não tinha curso, mas no fundo o curso era um curso de mestrado, porque nós entrávamos com o mestrado e era para fazer o doutoramento, não era só para fazer o mestrado, e foi um mestrado à la carte, ou seja, eu escolhia aquilo que eu queria fazer e o título que eu tinha era exatamente igual ao de alguém que tinha feito escolhas completamente diferentes. E a questão que eu gostava de colocar é se isso é possível. É claro, há desde logo um problema. Quando as universidades são pequenas e quando há 5, 6, 7, 8 inscritos, é muito difícil ter esse ensino à la carte. Desde logo, não é fácil. Mas, eventualmente, então, podemos imaginar sistemas em que se criem doutoramentos com escala suficiente para ter essa possibilidade. Falou-se aqui que as universidades têm 5, 6 doutorados, outras têm mais 5, 6 ou 7, 8. Eu lembro de umas entrevistas que participei, inclusive aqui no ISCTE, a ideia de que poderia haver um só local para fazer doutoramentos em Lisboa, outro no Porto, e então haveria 20, 30 e essa panóplia podia existir. Mas a questão que, apesar de tudo, eu gostava de perguntar é se, como no meu tempo, aquilo que eu fiz, se eu poderia ser chamado economista e ter um mestrado em economia ou um doutoramento em economia sem fazer macro, micro e econometria. Ou seja,
fazendo outras coisas, se ainda assim era possível dar-me o título de doutor em Economia? Essa é uma primeira pergunta. Ou seja, esta ideia, eu digo isto porque eu quando estou junto de outros domínios do conhecimento, apontam-me um bocadinho o dedo, dizendo que é um economista. Mas depois, quando eu estou junto de economistas, apontam-me o dedo e dizem-me outra coisa qualquer. É um sociólogo ou um historiador. E, portanto, eu estou sempre assim a ser atirado de um lado para o outro. Mas não faz diferença nenhuma. Mas, apesar de tudo, é algo que não é... Ou seja, se uma pessoa fizesse... Imaginemos, um estudante que quer fazer história económica, história do pensamento económico. Agora estava a faltar ideias para completar um plano curricular. Mas, enfim, imaginemos uma coisa assim do género. E quer que lhe chame economista, quer ser doutor em economia. Será que é possível? Isto tem a ver com o pluralismo, mas aqui não é só o pluralismo metodológico, mas também o pluralismo no sentido de, no fundo, fazer uma definição mais ampla daquilo que é a economia. Há também a questão o que é que isso colocou? Que os cursos têm, de facto, uma vertente ligada à investigação e que foram vivendo, ao longo do tempo, também dos seus próprios clientes e que agora o caminho da investigação, e nomeadamente da carreira académica, está um bocadinho estreitado e há cada vez mais gente, eventualmente, a querer fazer doutoramento e, portanto, que tipo de oferta é que nós podemos propor que não seja forçosamente para uma carreira de investigação ou académica que de facto não vai existir, ou pelo menos que não parece estar disponível. Enfim, eu não queria, evidentemente, monopolizar, mas havia aqui outras questões que eu não vou colocar, para que outras pessoas de facto possam intervir mais, tanto deste lado como deste, dizendo que falta um quarto de hora para acabarmos. Alguém? Obrigado. Então, portanto, eu sou aqui do Centro do ISCTE e gostaria de dizer, o meu nome é Sérgio Lagoa e, pronto, dizer que eu concordo em absoluto com a ideia de existência nos cursos pós-graduados de vários paradigmas, pelo menos alertar os alunos para a existência desses paradigmas, ou então questionar os pressupostos dos modelos que são apresentados como mainstream. A pergunta que eu iria fazer, ou o desafio que eu iria lançar, é um pouco mais prático e relaciona-se um pouco com a questão que referiu há pouco, que é ouvir um pouco a vossa experiência sobre como é que nós podemos repensar as dissertações face a Bolonha, porque realmente há uma massificação das dissertações de mestrado, estou a falar essencialmente de mestrado, com uma grande sobrecarga para os docentes também, com uma sensação de algum tempo perdido porque estamos a formar pessoas que depois não vão seguir a carreira académica. Portanto, nesse sentido, é que eu gostava de ouvir a vossa opinião. Será que a dissertação deve, de algum modo, abrir para outro tipo de conhecimentos que sejam aplicados em vários contextos, profissionais e institucionais? Deve apostar num conhecimento mais transferível para as empresas ou para outras instituições públicas? Até que ponto é que as dissertações de mestrado devem também ser orientadas para casos mais práticos? Portanto, tudo isto para também conseguirmos formar pessoas que não vão ter a carreira académica, mas vão depois trabalhar ou no Estado ou nas empresas. Pronto, basicamente era isto que eu gostava de ouvir também. Como é que vocês lidam com esta pressão que existe após Bolonha? Temos já, no fundo, caso fazer uma última volta ali, por aquelas, não diria a mesa, mas por aquelas cadeiras, porque no fundo já não falta muito tempo. Se algo se manifesta. Sim, relativamente às dissertações de Bolonha, eu acho que nós temos de sair. Eu lembro-me quando eu cheguei há 20 anos a Louvain para fazer o meu mestrado e o meu doutoramento, os meus colegas, a maior parte deles, na Europa, já tinham uma tese de licenciatura, não é? Não, em quase todos os países.
E nós aqui não tínhamos isso. Eu vinha da Católica e, portanto, nunca tinha feito nem sequer um trabalho individual quase numa única cadeira. Eu lembro de falar sobre isso com os colegas. Mas então o que é que tu fizeste? Tu inventaste, tu inovaste, não é? Tu criaste alguma coisa? E a maior parte deles dizem, não, obviamente que ele não. O objetivo daquilo que os espanhóis chamam la memória e em francês la mémoire, não era obviamente avançar o conhecimento. No entanto, é a única coisa que eu aprendi. Portanto, as pessoas já tinham essa sensação que aquilo era um processo de aprendizagem fundamentalmente diferente e que é essencial mesmo para quem não quer seguir carreira académica. Obviamente que Bolonha foi uma reforma com a qual nós podemos estar de acordo ou não. Eu fazia parte das ingênuas, hoje em dia não tenho nenhuma ilusão, aquilo foi uma privatização massiva do ensino, que me provoca, que me causa muitíssimas dúvidas a muitos níveis. Agora, aquilo foi de facto uma transformação de licenciatura, na qual eu acho que esta generalização da dissertação de mestrado, que nós em Portugal, por exemplo, tínhamos nas engenharias, etc., eu acho que é uma coisa positiva do ponto de vista daquilo que é o processo de aprendizagem das alunas e dos alunos, que lhes permite, por uma vez, meterem as mãos na massa, irem à procura, descobrirem, portanto, isso realmente é uma coisa muito útil mesmo para quem quer ir trabalhar para empresas, para ONGs, para o Estado, ou até fundar a sua própria empresa, ou fundar o seu próprio projeto, o que quer que seja, porque muitas vezes esse é um caminho que nós temos de fazer na nossa vida, é ir à procura, não é? Ir à procura. Agora quero aqui fazer uma coisa e tenho que ir à procura, tenho de ir à procura de fontes, tenho de falar com pessoas e tenho de criar aqui uma peça escrita coerente em volta de um determinado tema. E eu acho que isso devem ser as dissertações de Bolonha. Eu acho que não podemos ser muito mais ambiciosos do que isso. No Fina Nova eu já tive responsabilidades ao nível do mestrado, hoje em dia felizmente já não tenho, não sei se a Ana está de acordo comigo ou não, mas a verdade é que eu acho que há aqui um problema um bocado legal, que é depois a lei obriga-nos a fazer umas defesas públicas e etc, que eu acho que aí se calhar nós podíamos aligerar, e nós na Nova tentamos aligerar ao máximo possível, portanto cada defesa não pode durar mais do que 45 minutos, tentamos, os alunos... Incluindo a discussão. Sim. É 45 minutos. Nós temos aquele trabalho de 500. Sim, nós fazemos. É o que nós fazemos. Também temos 500. É horrível. É uma perda de tempo. E o trabalho que nos entregam tem 25 páginas. Não pode ter mais que isso. E portanto, isso é uma coisa que nós criámos e que eu acho também é útil, já agora às 25 páginas, porque não se mede ao metro e também a própria capacidade de síntese é extremamente importante e é um treino importante. Portanto, não... Pronto, e portanto, isso agora eu acho que nós ainda temos restrições legais que se calhar ainda podíamos tentar, porque realmente a lei foi muito feita à imagem da dissertação daquilo que era o mestrado académico que formava as pessoas no caminho da carreira académica. E eu acho que provavelmente esta coisa da defesa pública, com 3 elementos do júri, etc., nomeados pelo Conselho Científico, não tenho a certeza que seja estritamente necessário para aquilo que é este princípio, como eu vejo as dissertações de Bolonha. Acho que não. Sim. Agora temos aqui mais uma voltinha. Porque esta questão da dissertação eu percebo assim, a preocupação, porque nós, apesar desta questão é fundamental, no aluno é um dos espaços onde de facto pode-se criar diversidade. E, portanto, independentemente de qual é o currículo do mestrado, muitas das vezes as questões que surgem para ser objeto de investigação por parte do aluno, acompanhado do orientador, é de facto onde o aluno vai descobrir que há muitas possibilidades que nem tinha estado consciente, mas depois vai aprofundar e não necessariamente na ótica estrita de ter um fundamento de empregabilidade ou outra. Dou-vos só um exemplo, eu tive um aluno que era contabilista, veio fazer um mestrado em Economia Internacional e a tese dele, portanto a dissertação, era sobre a pobreza. E portanto ele chegou ao fim e disse, professora, eu pensei muito e acho que isto é que de facto vale a pena investigar e portanto eu aprendi. E eu muitas das vezes que eu digo aos meus orientantes eu fico feliz se no fim do processo vocês disserem que aprenderam alguma coisa diferente portanto, mas é preciso acompanhar os estudantes. O que é que nós temos, qual é a dificuldade? É que nós temos práticas de orientação completamente distintas, portanto não há, uns orientam muito, algumas pessoas dizem, tu és uma militar, portanto eu tenho reuniões semanais com os alunos. Outros nunca têm reuniões. E, portanto, vai num extremo em que há muitas reuniões até
tem uma primeira reunião para definir o tema e depois entrega e logo se vê. E o aluno anda ali num processo verdadeiramente traumatizante de nunca investigou, portanto não sabe exatamente o que é uma questão de investigação, e o orientador está à espera, orientador pseudo, diga-se, está à espera que a pessoa vai entregar qualquer coisa de qualidade sem nunca lhe ter passado exatamente o que é uma investigação de qualidade. E depois, a justificação desses orientadores é que, primeiro, não são pagos para isso, segundo, não têm tempo, e portanto isso é extra, e portanto estamos aqui, quem paga, no fim, é o estudante que sai do processo sem ter aprendido absolutamente nada. E isso é uma responsabilidade da escola, que era uma oportunidade de aprendizagem e de diversificação, mas que e, portanto, era necessário também, ao nível das escolas, ter, de facto, um debate sério sobre isso que vocês estão a dizer. Portanto, nós exigimos, para ser uma dissertação de mestrado, isto e aquilo, aquilo outro, X reuniões ou não, portanto, obviamente dar alguma liberdade, mas impor algum mínimo, de facto, que garanta que o estudante sai dali e aprendeu. E isso não está feito. Antes de passar a palavra, eu só queria dizer aqui uma coisa que nós, às vezes, não olhamos não é pelo bom ângulo, por os outros vários ângulos. Toda a gente aqui está preocupada com 500 teses de mestrado. Vamos reduzir o número de páginas, reduzir o número de horas ou de tempo de apresentação. Não vamos ter um júri que vai avaliar. Se calhar o problema aqui não está nesta oferta enorme de teses, está em que as instituições não têm as pessoas suficientes para lidar com isto. Ou seja, se calhar o problema é que nós devíamos ter uma academia com mais pessoas para fazer este trabalho. Ou então não vale a pena que o façamos. Porque, de facto, não vale a pena propor mestrados e doutoramentos onde nós depois atiramos as pessoas e agora faça para cá uma tese, muito bem, nós produzimos não sei quantas teses, mas no fundo não se fez absolutamente nada. E é nesse sentido, agora, é claro, vão dizer, bom, mas isso vai logo contra, vão logo dizer, vai logo contra não diria um princípio, mas enfim, uma tendência atual que é, de facto, reduzir as despesas em determinados setores, nomeadamente no caso da educação, e não em aumentar. Isso resolveria, desde logo, dos problemas dos doutoramentos e dos mestrados, que é o facto, que eu estava aqui a dizer, e já muita gente aqui disse, que é o facto de haver um estreitamento de entrada na carreira académica. Isto eventualmente até permitiria alargar novamente a porta da carreira académica e, de facto, propor aos estudantes aquilo que nós estamos a vender aos estudantes. Mas também há uma distribuição muito má dos recursos. Ou seja, podes ter pessoas que nunca orientam, porque acham que é uma perda de tempo, enquanto outras têm que orientar. Se calhar acham que é uma perda de tempo, se calhar porque de facto é uma perda de tempo. Não é uma perda de tempo. Estou a dizer do ponto de vista mas do as resultado. instituições deviam ser obrigadas a ter procedimentos para que as pessoas, de forma equilibrada, tivessem... Eu só queria dizer, era só nesse ponto que eu queria focar. Eu acho duas coisas. Uma, já agora, eu disse isto há bocadinho, eu quando as teses começaram, quando houve Bolonha com as teses, estava muitíssimo descrente no valor de pôr os alunos todos a fazer uma coisa, porque não são alunos que queiram fazer mestrado à antiga. São mestrados numa perspectiva diferente, na perspectiva de pessoas que vão trabalhar para empresas, não são pessoas que querem uma vida académica ou de investigação, e nem é isso que a tese tem que ser. E eu era muito descrente, ao fim de 10 anos que nós temos disto, 11, um estímulo. Eu acho que eles aprendem imenso durante o processo. O que nós temos, acho que aprendem mesmo. E aprendem coisas úteis, não na perspectiva de que vão fazer investigação depois. Nem acho que isto seja, porque há bocado usaste um termo deles ficarem depois insatisfeitos, porque não, eles também não estão à espera de fazer investigação, não é? Não, mas isso são os que são largados pelas Agora, o que é que nós, como escola, dizemos? Todos os professores que estão a dar aulas têm que estar disponíveis para orientação. Todos, é regra. Têm que reunir, e depois, claro, 3 vezes durante o semestre com alunos. Eu diria que a enorme maioria das pessoas reúne mais, mas têm que reunir pelo menos 3 vezes com os alunos. E a tese é entregue ao orientador um mês antes da entrega final, que tem que dar o escrito, feedback, e só depois é que a entrega final. Portanto, há alguns procedimentos que estão feitos e que são... Não, e as pessoas ganham crédito, ou seja, ao fim de 36 teses de mestrado, ganha-se uma equivale a uma cadeira.
O Covid não é muito, ou seja, não paga, depende, lá está. Por exemplo, o tempo que eu dedico, claramente, e que Ana dedica às orientações, não paga. E há colegas nossos a quem paga mais, mas pelo menos as pessoas não podem dizer, isto é uma perda de tempo. Se tu investires aquelas 3 reuniões, que é um bocado o contrato mínimo e tal, e eu diria, vou só voltar aqui a um tema. Apesar de nos fazer um bocadinho de confusão o júri das 3 pessoas, a verdade é que haver júris com 3 pessoas também implica alguma vigilância interpares do que é que se passa durante as orientações, não é? E, portanto, esse aspecto também é relevante. É o que é, mas é relevante e tem-nos ajudado a nós a manter eu só, como vocês também têm feito esta pergunta, há uma outra coisa, apesar de nós estamos muito preocupados também com a economia, não são tantos, mas no conjunto todo da faculdade são muitas teses. Não é? Uma das coisas que temos tentado fazer, e mesmo em áreas de economia, e tu também tens isso, é termos alunos em temas parecidos. E é importante conseguirmos pô-los a trabalhar, apesar de tudo, uns com os outros. Cada um tem a sua tese, cada um tem a sua pergunta, digamos assim, mas estão a trabalhar ou com os mesmos dados, ou em questões similares, ou assim, e isso permite que eles se ajudem uns aos outros e que nós os consigamos ajudar numa base menos individual. Faz reuniões de grupo. É só, já agora. São 7 menos 2. Portanto, uma última coisa. Uma coisa. Eu não venho falar das teses, que não teria nada de relevante a acrescentar. Só uma questão que tem a ver com a pergunta e, aliás, com a notícia que o Vítor há bocado queria receber, se isto é uma forma e para onde vai. Bom, eu se não tivesse 10 minutos, disse cá, eu ia agora aqui contar uma pequena história sobre mas não vou sobre reformas, mas não vou por aí. Há uma coisa que eu queria dizer, parece, quer dizer, se houvesse que dar notícias aí, as notícias não eram boas, mas verdadeiramente eu não gosto de ser mensageiro das notícias. Há uma coisa a mim que me parece muito clara, mais de uma reforma ou uma reforma, nós estamos a falar de uma coisa que, pelo menos para alguns de nós, por aqueles que entendem que têm um esforço maior a fazer, é claramente um jogo de tenacidade. Nós estamos perante um problema de tenacidade, no sentido de conseguirmos todos, coletivamente, alcançar pequenas plataformas, pelo menos, que indiciem algo no sentido. E eu também, que não teria uma notícia hiper otimista a dar, creio que se pusermos as coisas de forma mais limitada, talvez haja boas notícias. Ou seja, eu acho... Bom, já agora, estar a olhar para a professora Silva, há dias tivemos os dois numa sessão no ISEG, de Educação do professor Francisco Pereira de Moura, em que a melhor intervenção foi feita por estudante. Vamos dizer isto rapidamente, mas eu ponho mesmo no outro plano. Eu acho que nós hoje já temos na Academia Portuguesa, e eu, claro, posso contar ao mais fácil desta discussão que estamos aqui até hoje, que são plataformas interessantíssimas, em que cada um de nós, puxando pelo seu jogo de tenacidades, na verdade desloca alguma coisa e acrescenta alguma coisa ao processo. Portanto, se o problema fosse ter aqui uma resposta holística e global, provavelmente não teríamos coragem para dar boas notícias uns aos outros. Se o problema for de um jogo de tenacidades, talvez haja boas coisas que vamos tendo. E eu, muito francamente, de alguma maneira, para ter energia para a tenacidade, acho que há aspectos interessantes sobre isso. E que não é bom não nos descurarmos, por muito que às vezes estejamos um bocadinho exasperados, uns mais do que outros, evidentemente. Bom, antes de encerrar, aliás, havia uma sessão de encerramento, mas a sessão de encerramento vai ser substituída por uma palavra, que é isto está encerrado. Mas antes de dizer isto... Mas antes disso, apesar de tudo, eu gostava de dizer qualquer coisa em 10 segundos, que este dia mostrou, é que nós estamos com vontade de falar sobre isto e, portanto, eu espero que possamos continuar a falar sobre isto. E eram estas as minhas palavras de encerramento, e agora sim, isto está encerrado. Bem.
Se gostamos de tempo.